O tema nosso, a moral humaniza. Moral é todo o processo de construção de regras que todo sujeito, todo indivíduo vai ter que se adaptar. E esta moral ela é construída de uma forma que vai conseguir com que o indivíduo se adapte a ela ou se organize em função dela, se esta moral for associada com uma educação de base afetiva, de base emocional. Por isso que Donald Winnicott, psicanalista inglês, tem sido muito utilizado na educação. Porque os educadores, os pais, têm que entender que a regra, a moral, que faz com que o indivíduo seja conduzido para a vida, a partir daquele critério social onde as pessoas vivem, ela só vai atingir o indivíduo através da construção consciente, através do diálogo e da condução afetiva. Do contrário, uma educação pautada numa regra rígida, totalitária, autoritária, onde você é obrigado a fazer isso, pronto, acabou, que acentua muito erro quando não se faz conforme a regra é dita, e que se acentua muito a sensação de culpa, esta moral não vinga. Por isso que muitas pessoas dão cabeçada na educação de filhos, em processos educacionais, principalmente nos equipamentos escolares, porque querem impor regra, querem impor normativa, e elas não são assimiladas no coletivo. Por quê? Porque a moral, ela humaniza, e se ela humaniza, ela precisa de vínculo afetivo, de afeto, de construção, de diálogo. Por que então, pela moral, o sujeito se humaniza? Porque eu vou fazer o comparativo com o leito de um rio. Aparentemente, as águas do rio, elas correm livres. Então você vai falar que o rio, ele não precisa de ter regra. Lógico que o rio tem regra. O rio ele tem uma nascente, essa nascente tem que ter a regra da preservação. Ele corre em direção ao mar e ele vai criando afluentes, tanto é que alguns rios nascem numa nascente pequena e viram rios caudalosos porque se encontram com outras nascentes, mas todos desembocam no mar. Então a regra é preservar a beira dos rios, os mananciais, porque aí o rio vai se conduzir ao mar. Senão ele enfraquece, fica assoreado e seca. Assim também como o rio, que não corre sozinho ao léu, ele segue um percurso geográfico, a criança precisa ser conduzida num caminho, ela tem uma fonte de energia, ela tem uma origem e ela tem que ter uma expectativa por quem cuida para construir um referencial a partir de uma moral. Moral é a partir das regras que aquele coletivo vai colocar para ela. Por isso que a moral, ela constrói a humanização do sujeito. Então, a moral são os critérios sociais que se estabelecem em qualquer comunidade, independente se é civilizado ou não civilizado. Então, nesse sentido, que o critério de socialização depende da condução que se faz desse sujeito para viver naquela sociedade específica, que aí entra a regra, que aí aqui a gente está falando de regra como moral, que alguns vão seguir regras religiosas, outros regras institucionais e assim por diante. Agora, quando esta regra, esta moral, ela é imposta, ela é rígida, ela fica no mecanismo do narcisismo arcaico que precisa da repressão dos primeiros anos de vida, de controle, né? O que vai acontecer? A pessoa pode até se configurar numa estrutura aparentemente adaptada àquela situação, mas lá na frente, pelo processo de imposição, de repressão, que ela se torna uma pessoa camuflada, ela explode. Por isso que a gente vê muitas sociopatias aí explodindo entre pessoas. Uma das maiores delas que atualmente a gente está assistindo é dos políticos, né? Os que prometem tudo e vão muito para o seu próprio bolso. Mas tem aquelas situações assim adversas, né? Que você de uma hora para outra fala assim, nossa, a pessoa era tão tranquila, ela era tão calminha, daqui a pouco ela chega com uma arma dentro da escola e atira em todo mundo, né? Como que pode? Então, nesse sentido, que esta moral rígida, imposta, sem o vínculo afetivo, faz com que as pessoas vão vivendo de uma forma camuflada e reprimida. Uma hora isso estoura em algum comportamento que todo mundo acha estranho, ou em algum sintoma psíquico, um transtorno emocional, uma síndrome, uma ansiedade generalizada e assim por diante. Então eu sempre falo, gente, cuidado com as crianças muito educadinhas em sala de aula, cuidado com o melhor filho, bom menino, a boa menina, porque eles podem estar se adaptando a uma regra rígida para mostrar-se bom filho
bom aluno, bom cidadão, mas a troco de muita repressão. E aí é perigoso, porque isso aí pode explodir e a gente não sabe como. Porque a construção dessa moral que humaniza, seguido dos afetos, ela faz com que a pessoa conviva de forma normal, não precisa ser camuflada. Ela é aquilo que é. Se ela erra, alguém vai orientá-la. Se ela acerta, alguém vai orientá-la também no sentido afetivo, emocional. É parabéns para cá, parabéns para lá. E se você errou, você acerta novamente no próximo episódio, assim por diante. Ao contrário, um ambiente rígido faz as pessoas ficarem tensas e enrustidas. A hora que isso explode, sai de baixo. Então é preciso respeitar a diferença das idades, colocar as regras conforme cada idade. Segundo item é identificar qual é a identidade, o jeito de ser de cada um. Um pai e uma mãe pode ter 10 filhos, mas são 10 filhos com identidade e forma de ser diferente, cada um vem num momento diferente. A coerência no colocar as regras é um outro item que eu coloco, porque você coloca as regras que o outro tem que viver, mas que você mesmo não vive, então não vai colar, não vai dar certo. Então isso não é uma forma afetiva de você colocar regras e viver a moral para o outro. Aquilo que você joga para o outro deve servir para você também, senão o testemunho não convence. E o testemunho convence muito, mais do que palavras. E o quarto item, eliminar o caráter de culpabilidade. Tirar essa noção de que você tem que educar só no chicote e ressaltando sempre o erro do outro. A gente tem muito essa tendência de querer culpabilizar o outro que não segue a regra que a gente quer, ao invés de incentivá-lo dele uma hora acertar dentro daquela regra que a sociedade está pedindo para ele viver naquele momento. Então segue essas 4 identificações que você precisa ter para ajudar a humanizar a pessoa através da regra da moral de forma afetiva. Então segue aqui esse artigo que está lá no meu site A Barca Psicólogo, A Moral Humaniza. E lá tem mais detalhes sobre esse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e espero que você possa estar sempre revendo seus conceitos na forma de educar seus filhos e de conviver no seu trabalho com as suas equipes de trabalho, no seu ambiente de escola e assim por diante. Até o próximo vídeo. Um abraço.